Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Cenário político. Vai começar agora essa programação importante. Esse debate é fundamental. Eu estou recebendo aqui, com muita honra, com muita alegria, Donizete Jesus, empresário de Itaguaí. Donizete, é um prazer muito grande falar com você. Por que eu convidei Donizete para fazer parte dessa programação do cenário político? Porque Donizete é de Itaguaí. É um empresário bem-sucedido na Itaguaí e foi candidato pela segunda vez, e a eleição em Itaguaí ficou sob júdice, porque o prefeito da cidade, Dr. Rubão, não poderia ser candidato. E mesmo assim, saiu candidato e disputou com o Donizete, e Donizete ficou em segundo lugar. O Donizete, é uma expectativa muito grande, o pessoal quer saber como é que ficou o quadro na cidade, já assumiu o interino, que é do PDT, esse interino é irmão ou filho do Beto da Reta, isso mesmo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, porque o pessoal quer saber. As pessoas ligam para cá, perguntam como é que está a situação em Itaguaí. Qual o quadro, qual o cenário de Itaguaí nesse momento? Olá, Jardane. Para mim, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado, o portal tvprefeito.com. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado você, ouvinte desse canal tão importante de TV. E obrigado você, amigos e amigas da nossa cidade de Itaguaí. Itaguaí passa por momentos difíceis, né? Já vem há bastante tempo esse cenário político da nossa cidade. A cidade, em 2020, o prefeito foi cassado em 2020 pela Câmara dos Vereadores. Sim. Né? E entrou um prefeito, né, em 2020, que foi o atual prefeito, que não poderia concorrer ao terceiro mandato. Ele veio em 2020, eu perdi para ele por 1.000 votos de diferença, né, que ele foi reeleito em 2020. Naquela ocasião, o Rubão era presidente da Câmara e assumiu a prefeitura. Ele era presidente, cassou o atual prefeito, assumiu a prefeitura, veio para a reeleição, correto? Perdi por 1.000 votos. E agora, em 2024, ele foi concorrer ao terceiro mandato. Que não poderia. Que é proibido por lei, né, que fere ali o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, que não permite o terceiro mandato, tanto no poder executivo. E criou um caos na cidade, essa confusão toda, impugnado, né? E os vereadores se uniram, foram para a rua, dizendo, não está impugnado, não está impugnado. E a sensação que eu tenho, Jardane, que parece que foi coisa planejada. Porque os vereadores caçam o prefeito em 2020, coloca o presidente na cadeira de prefeito, o prefeito não lança o sucessor em 2024, ok? E aí ele vai para um terceiro mandato sabendo que não existe um terceiro mandato. É claro. E a legislação é clara. E o atual presidente da Câmara, agora em 24, que agora é o prefeito interino, ele é advogado. Então ele tem conhecimento, o prefeito tem um conhecimento, ele é um médico, é nível superior. Então, assim, é uma coisa bem clara, que o objetivo maior era devolver a prefeitura para os vereadores que o colocou lá na cadeira. Então, quando ele enfrenta o terceiro mandato, ele devolve a prefeitura, ele sabe que se ele assistir o terceiro mandato, o processo não transitar de julgado, ele devolveria a prefeitura para os vereadores. E que foi feito. Os vereadores o colocou como prefeito e ele devolveu a prefeitura agora para os vereadores. Né? Novas eleições, está previsto novas eleições, se a gente não ganhar o processo no dia 4 de fevereiro... Mas não foi julgado ainda. Como é que está esse processo? Quando é que vai acontecer esse julgamento? Porque ele perdeu em todas as instâncias. Perdeu lá no município, na zona eleitoral, depois perdeu no TRE. Como é que está isso aí? E mesmo assim, ele sendo impedido legalmente, doutor Rubão estava impedido legalmente. Sim. Mesmo assim, ele impedido legalmente, a juíza lá diplomou os vereadores, deu posse aos vereadores e assumiu, elegeu um novo presidente da Câmara. Ele era presidente, ele já era presidente? Ele já era presidente. Já era presidente. Então ele foi reeleito presidente e agora assumiu a prefeitura, não é isso? Ele assumiu a prefeitura, já fez uma série de exonerações, exonerou várias pessoas, também já nomeou parentes, já nomeou, acho que um membro da família, mas eu não quero entrar nesse assunto. Vamos embora para a gente poder entender, para esclarecer. O cenário político de hoje é para esclarecer a situação
Como é que vai ficar, o que o pessoal, o que os eleitores, o que os moradores de Itaguaí podem esperar, podem aguardar, o que vai acontecer? O processo já foi julgado no TSE, o voto monocrático, pelo André Mendonça, e agora, dia 4 de fevereiro, está marcado agora o voto para a votação do colegiado. Do colegiado, né? O colegiado, eu acredito que deve manter de 7-0 a inelegibilidade do atual prefeito, né, que saiu, né, do Dr. Rubão. Dr. Rubão, o ex-prefeito, né, deve perder de 7-0, que no TRE ele perdeu de 7-0, e aí vai decidir se haverá ou não novas eleições. Se tiver novas eleições, o TRE vai convocar novas eleições para os próximos meses. Isso tem um prazo já definido? O TRE já define quanto tempo depois? Porque isso vai ser julgado em fevereiro. Fevereiro. Então, existem aí duas hipóteses. Uma que seria imediatamente já caçar, que já foi caçado, está até impedido, tanto é que ele não assumiu, seria o Donizete assumir a prefeitura. Isso aí. Não é isso? Sim. Esse é o primeiro caso. Segundo caso é convocar esse que assumiu agora, que é o vereador Haroldo Jesus, ele assumir e ele participar de uma nova eleição. Interinamente, ele poderá ser candidato também. Pode ser candidato. É isso mesmo. O TSE definir junto ao TRE o meu empossamento, junto com a vice Ana Sagari, deixa um abraço aqui para Ana Sagari. Natural. Porque entre os votos válidos, eu tenho 51,62 dos votos válidos. E para uma eleição, que um candidato tem 51,62 dos votos válidos, para que novas eleições? E está demonstrado hoje na nossa cidade que foi provocado essa nova eleição, se tiver novas eleições. Porque quando você pega o desenho político que tem na cidade hoje, é muito fácil você ver essa leitura. Quem era o presidente assumiu, ok? O presidente da base do governo assumiu a prefeitura como interino. O secretário do prefeito, Dr. Rubão, que saiu, é o mesmo secretário do atual prefeito interino. Interino. Continuou. O secretário de governo continua. Então, ou seja, o secretário, você sabe que é peça-chave dentro de um governo, né? Exato. Eu espero que essa escolha talvez seja feita. Eu prefiro acreditar que essa escolha tenha sido feita mais pela questão técnica desse profissional. Mas é muito estranho você ter uma mudança de governo e o secretário... Como é que eu entro na prefeitura hoje, com todo respeito, todos os secretários estão na prefeitura hoje, e um secretário de governo, se ser meu secretário, se eu sou um adversário político. Então, hoje é uma demonstração de continuidade do governo passado. E aí uma coisa que me chamou muita atenção também, que o vice-prefeito do Dr. Rubão já assumiu a secretaria. Ué. Se ele tem tanta certeza, o Dr. Rubão tem tanta certeza que ele ganha o processo no dia 4 de fevereiro e o vice tem tanta certeza, por que já assumiram a secretaria? E o Dr. Rubão sumiu do mapa. Está recuado. Algum canto ele está. E os seus secretários estão dentro do governo. É a continuação. É continuação do atual governo. Eu não tenho nada contra nenhum secretário, eu tenho boa relação com todos, mas eu estou falando que eu tenho que levar a verdade para o povo de Itaguaí. Eu não posso... Por isso que eu te convidei. Porque eu estou lá em Itaguaí, as pessoas perguntam aí como é que vai ser, o que aconteceu, para poder esclarecer. É um programa aqui, esse cenário político é especial, é extraordinário, para a gente poder esclarecer a situação de Itaguaí, como também nós vamos convidar outras prefeituras aqui do estado do Rio de Janeiro, que também aconteceu a mesma coisa e está vivendo o mesmo processo. São eleições que aconteceram sob júdice e mesmo assim as pessoas tomaram posse. Verdade. Desculpa, eu tenho que ter Não, tá certo. Assim, eu aprendi uma coisa, que a política tem que ter lado. Né? A gente tem que ter direção. E eu escolhi ficar do lado do povo. De Itaguaí. Entendo também uma coisa que eu aprendi desde criança, é o seguinte, meu pai sempre falou o seguinte, ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. É verdade. Não tem jeito. Ou a Deus... Não pode agradar os dois. Ou o diabo. Então, hoje, o atual cenário hoje, na nossa política Itaguaí, o que a gente vê neste primeiro momento é agradar primeiro os vereadores, né, para manter a base do governo, os suplentes, parentes, né, parente do interino ali, né, para depois agradar o povo. Só que tem coisa, como eu falei, ou você agrada a Deus ou agrada o diabo.
pode até tentar agradar o povo agora neste momento. Mas quem está sendo agradado são os vereadores. E lá na frente não tem como manter as duas coisas, ou uma ou outra. Então, o agrada aqui o grupo político aqui para tentar buscar uma nova eleição, para rodar a máquina, colocar a máquina para andar, para disputar uma eleição, o agrada o povo. O que a gente vê na cidade hoje, primeiro, vai agradar os vereadores, não tem nada contra nenhum vereador, faz parte dessa conjuntura política, e depois agradar o povo. E não tem como, depois não tem, é insustentável hoje o que está na nossa cidade hoje. Quase mais de 2.000 servidores perderam os cargos comissionados. E comissionado, AM. Eu sei que tem cargo fantasma, eu falei que fantasma tem que ser mesmo. Mas tem alguns profissionais ali que eu sei que não mereciam ter pedido o seu trabalho. Então, precisa tirar algumas pessoas ali do seu posto de trabalho para colocar, para agradar os vereadores, porque os vereadores colocam bastante gente dentro da prefeitura. Inclusive, até alguns candidatos que vieram comigo, eles tentam jogar para dentro da prefeitura para tentar enfraquecer se tiver uma nova eleição. Mas eu resolvi ficar do lado do povo. E eu estou aqui, tive 20.892 votos e tenho certeza, se tiver novas eleições, a tendência é crescer cada vez mais essa quantidade de votos, porque o povo já entendeu que eu tenho lado. Em 2020 eu tive 10.309 votos, em 2024 agora 20.892 votos. Então, a minha direção é uma só. Eu sou uma pessoa determinada e desistir para mim não faz parte do meu currículo. Donizete, a pergunta dos eleitores, dos moradores de Itaguaí. Havendo uma nova eleição, que provavelmente pode acontecer isso aí. Sim. Havendo uma nova eleição, a partir de fevereiro deverá ser marcada uma nova eleição, se assim entender as instâncias superiores. Havendo uma nova eleição, você disputaria de novo, Donizete? Sim. Ô, Jardane, e por que você disputaria novamente a eleição? Eu disputaria porque é o seguinte, existe uma coisa chamada gratidão. Gratidão para mim não prescreve. Então, primeiramente, tenho a gratidão a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, gratidão à minha família, que tem me apoiado bastante, e gratidão à cidade de Itaguaí, o povo de Itaguaí. É uma cidade que a minha vida foi transformada em Itaguaí. Então, eu nunca vou desistir de Itaguaí. Então, se tiver 10 eleições em Itaguaí, e se o povo falar assim, eu quero Donizete, enquanto estiver crescendo a minha votação, eu nunca vou desistir de Itaguaí. Porque eu tenho um sonho de ver Itaguaí no tamanho que essa cidade merece. Essa cidade tem um potencial muito grande e simplesmente ela está sendo abatida o tempo todo, como eu falei, agradando muitas das vezes um grupo e a população sofrendo muito. É muito triste você andar em Itaguaí e ver o sofrimento do povo naquelas comunidades. E aí promessa, mais promessa, mais promessa, mais promessa e as coisas continuam do mesmo jeito. Eu não seria o salvador da pátria, mas pode ter certeza que eu faria diferente, que eu sei que dá para fazer. Itaguaí precisa de políticos que tenham a sensibilidade com as pessoas que mais precisam. Eu sei o que é passar necessidade e sei a real necessidade do povo de Itaguaí. Então, é uma cidade que eu conquistei coisas boas e nunca vou desistir de Itaguaí. Se tiver novas eleições, eu serei candidato a prefeito da cidade e vou lutar enquanto tiver vida por essa cidade, nunca vou desistir. Bacana, bacana. Então, Donizete, eu quero te parabenizar pela sua coragem, sua vontade, determinação. Donizete é uma pessoa, é um empresário bem-sucedido, de origem humilde, foi recebido pelo povo de Itaguaí, fez um trabalho muito legal, a gente acompanhou essas 2 eleições dele, dobrou a votação. Agora, Donizete, você sendo eleito numa eleição suplementar que poderá acontecer, quais são os seus primeiros compromissos que você vai ver a cidade, qual a emergência da cidade, quais são os grandes desafios do município de Itaguaí, desse município tão importante da região metropolitana? O primeiro ato de governo, se eu fosse eleito prefeito de Itaguaí, em novas eleições, se eu tomar posse, né, como prefeito de Itaguaí, o primeiro ato é baixar um decreto na questão da lei ambiental da cidade hoje, que trava hoje, que fecha as portas para que novas empresas não venham para a nossa cidade de Itaguaí. Sabe, abrir as portas para que as empresas não venham para Itaguaí, destravar essa questão de alvará. Muitas empresas desistem da nossa cidade de Itaguaí. E trabalhar numa gestão participativa, ouvindo o povo e aplicando ali
atuando ali de forma assim, precisa nas principais necessidades da cidade. Ampliar a saúde, colocar mais médicos no posto de saúde, acabar com essa quantidade de cargo fantasma hoje, que é um atraso para a nossa cidade. A prefeitura tinha pessoas trabalhando ganhavam na prefeitura e trabalhavam na academia. Absurdo. E agora fecharam a prefeitura 15 dias para fiscalizar. Então poderia ter fiscalizado tudo antes. Então é questão para ganhar tempo. Então, rever a questão do ambiental da nossa cidade, preservar o meio ambiente, mas preservar também as oportunidades de emprego, abrir as portas para que novas empresas venham para Itaguaí e trabalhar muito forte no combate à fome e à miséria na nossa cidade de Itaguaí. Seria isso. Bacana, Donizete. Estamos chegando no final do programa. Um programa muito rápido, só para poder esclarecer. Se alguma questão que não ficou esclarecida, você pode colocar. E depois já partindo já para as suas considerações finais, o que o pessoal, o que o povo pode esperar do Donizete durante a campanha, durante uma gestão, se você assume agora ou numa nova eleição. Assim, a gestão, prefeito da cidade de Itaguaí, será uma gestão participativa. Eu terei, assim, eu sou uma pessoa do diálogo, eu aprendi como gestor a entender, a ouvir e entender cada um, independente do seu setor de trabalho, trabalhar muito forte com a Câmara dos Vereadores, porque o prefeito ele governa, mas ele precisa também estar bem alinhado ali com o Poder Legislativo, e ter uma gestão participativa e ter os servidores como base do governo. O servidor, para mim, ele é o prata da casa. Então, tipo assim, você chegar no dia 1º de janeiro, exonerar 2.000 pessoas, sem você saber quem você está exonerando. E aí você tem aquela sem pessoa... critério, né? Sem critério. Aí tem aquela mãe ali, que talvez ali, ela tem uma criança ali especial. Tem aquele senhor que trabalha na prefeitura há bastante tempo e ele simplesmente estava contando ali com aquele recurso. Então, eu acho que é o diálogo. Dialogar com os servidores, dialogar com a população, dialogar com os vereadores, fazer uma gestão participativa e colocar em primeiro lugar o interesse do povo e da sociedade. O interesse do político, ele nunca pode estar na frente do interesse do povo. Primeiro, o interesse do povo. Quando acontece um acidente aéreo, você vê a aeromoça, o pessoal ali que são os comissários ali, o avião está pegando fogo, mas eles são os últimos a sair do avião. Os passageiros descem primeiro, quando eles lançam aquela escada, e o comandante, o piloto, são os últimos a sair. Então, o político ele tem que estar sempre na defesa da população, porque quem paga o salário do político é quem? É o povo que colocou ele lá. O filho do político, ele não fica na fila de madrugada para marcação de consulta, mas aquele eleitor que está pagando o salário dele, é ele que fica lá na fila dele de madrugada. Então, colocar o povo em primeiro lugar. É justo. E eu acho que a boa política é feita assim, olho no olho e atendendo às reais necessidades do povo. É assim que eu penso em Itaguaí, é isso que eu quero para a nossa cidade. Desejo sorte também para o prefeito interino, isso, que eu quero o bem da cidade, para todos os vereadores, todos os secretários que assumiram agora. Mas, assim, a minha visão que eu tenho, assim, você agrada um, agrada o outro. Tem como agradar duas coisas. Pode até começar a agradar agora, mas vai chegar um momento que vai ter que agradar um lado só. Foi o que aconteceu agora na reta final do governo. Ele veio agradando, no final a cidade ficou abandonada. E agora tentam colocar no lugar, mas vai ter que agradar muita gente e a prefeitura entra num colapso e depois a cidade para de novo. Então, Itaguaí precisa de encontrar um equilíbrio das contas e de uma gestão para que atenda de fato a necessidade do povo. Então, amigos, acabei de conversar agora com Donizete de Jesus, empresário, foi candidato em Itaguaí. Donizete, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Cenário Político. Um abraço a vocês, espectadores, e até um próximo encontro. Obrigado, quero agradecer você, ouvinte da tvprefeito.com, todos os amigos de Itaguaí, e você pelos 20.892 votos, e todos os ouvintes de Itaguaí. Muito obrigado, todos os candidatos e vereadores que caminharam comigo. Gratidão a você e toda a minha família. Obrigado, um forte abraço, Dani, e muito obrigado, tvprefeito.com.